Evangelho de Jesus Cristo narrado por Marcos, capítulo 4, versículos 1 a 20. Eis que o semeador saiu para semear. E aconteceu que, ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Os pássaros vieram e comeram. A outra parte caiu em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, logo se queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, brotando e crescendo, rendeu 30, 60 e até 100 por semente. E dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou sozinho, os que estavam junto dele, os 12, faziam-lhe perguntas a respeito das parábolas. Jesus lhes disse: a vocês é dado o mistério do reino de Deus. Aos que estão fora, porém, tudo acontece em parábolas, a fim de que, ao enxergar, enxerguem, mas não vejam. Ao escutar, escutem, mas não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Esta é a palavra do Evangelho de Marcos. Iniciando hoje mais um encontro com o Evangelho de Jesus, quero saudar e abraçar a todos vocês, meus irmãos e irmãs queridas, aqui juntos, sentados aos pés do nosso Mestre, ouvindo Ele nos falar e nos ensinar através de parábolas, como Ele muito gostava de fazer. Marcos, no seu Evangelho, descreve o jeito que Jesus tinha de ensinar o povo. Na praia, sentado no barco, muita gente ao redor para escutar. Jesus não era uma pessoa estudada. Não tinha frequentado a escola superior de Jerusalém. Vinha do interior, da roça, de Nazaré. Era um desconhecido, meio camponês, meio artesão. Sem pedir licença às autoridades, começou a ensinar o povo. Falava tudo diferente. O povo gostava de ouvi-lo. Jesus ensinava, sobretudo, através de parábolas. E a parábola da semente que acabamos de ouvir agora, na leitura do Evangelho, retrata a vida do camponês. Naquele tempo não era fácil viver da agricultura. O terreno tinha muita pedra, muito mato, pouca chuva, muito sol. Além disso, muitas vezes o povo encurtava a estrada e, passando no meio do campo, pisava nas plantas. Mesmo assim, apesar de tudo isso, todo ano o agricultor semeava e plantava, confiando na força da semente e na generosidade da natureza. Uma parábola é uma comparação. Ela usa as coisas conhecidas e visíveis da vida para explicar as coisas invisíveis e desconhecidas do reino de Deus. Por exemplo, o povo da Galiléia entendia de semente, de terreno, chuva, sol, sal, flores, colheita,
pescaria, etc. Ora, são exatamente essas coisas conhecidas do povo que Jesus usa nas parábolas para explicar o mistério do reino. Jesus começou a parábola dizendo: escutem. E agora, no fim, ele termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O caminho para chegar ao entendimento da parábola é a busca. Tratem de entender, dizia Jesus. A parábola não entrega tudo pronto, mas leva a pensar e faz descobrir, a partir da própria experiência, que os ouvintes têm da semente. Provoca a criatividade e a participação. Não é uma doutrina que já vem pronta para ser ensinada e decorada. A parábola não dá água engarrafada, mas entrega a fonte. O agricultor que escutou diz: semente no terreno, eu sei o que é. Mas Jesus diz que isso tem a ver com o reino de Deus. O que seria? E aí você pode imaginar as longas conversas do povo. A parábola mexe com o povo e leva a escutar a natureza e a pensar na vida. Em casa, a sós com Jesus, os discípulos querem saber o significado da parábola. Eles não entenderam. Jesus estranhou a ignorância deles e respondeu por meio de uma frase difícil e misteriosa. Ele disse aos discípulos: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Aos de fora, porém, tudo acontece em parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não ouça, e para que não se convertam e não sejam salvos. Esta frase faz a gente se perguntar: será que Jesus usa parábolas para que o povo continue na ignorância e não chegue a se converter? Certamente que não, pois em outro lugar, Marcos diz que Jesus usava parábolas conforme a capacidade dos ouvintes. Parábola revela e esconde ao mesmo tempo. Revela para os de dentro, que aceitam Jesus como Messias servidor. Esconde para os que insistem em ver nele o Messias, o Rei grandioso. Estes entendem as imagens da parábola, mas não chega a entender o seu significado. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Marcos.